Bom dia, agora são 5h18. Esse vlog aqui eu tô gravando dia 8 de junho. O primeiro eu gravei dia 29. Então já se passaram alguns dias. Eu já consegui acordar algumas vezes 5 horas da manhã, mas ainda o corpo tá acostumando. Teve dias que eu acordei e não treinei, não fiz nada. Mas hoje eu já acordei bem, então troquei de roupa, já arrumei as coisas aqui para treinar. E é isso, vamos lá. Uma novidade agora é que temos internet. E daí o treino que eu falei para você é esse daqui, ó. É HIIT, workout, aí burn, sei lá o que. E esse daqui é com peso. Tem 40 minutos. E eu faço isso. Faço não todo dia, tem dia que eu alongo, tem dia que eu faço esse treino. E é isso. Já tenho um copo d'água aqui, as minhas anilhas. E olha o tempinho lá fora. Eu vou abrir em silêncio aqui para vocês ouvirem o barulhinho. Treino finalizado com sucesso. Agora vem uma parte que não é muito legal, mas é muito boa, que é o banho gelado. Cara, é difícil, nossa, é muito difícil o banho gelado, mas depois que tu entra a primeira vez embaixo do chuveiro, nossa, dá vontade de ficar mais 5 minutos. E é isso. Treino matador, hein? Cansa demais esse treino. No total ele dá 34 minutos, que no finalzinho ele faz um alongamento. Eu não faço, porque eu faço um dia específico para alongamento, que é geralmente um dia depois do treino, porque daí o corpo tá muito dolorido, não dá para treinar, aí eu faço um alongamento. Faço um alongamento de... aí dá uns 30 minutos. Ó, chega até aqui, aqui tem uma prancha, daí finaliza o treino, ele faz mais 4 minutos de alongamento. É bom, 4 minutos já ajuda bastante. Tem esse daqui, ó, que esse daqui não precisa nada de equipamento. Nossa, ele é muito bom também. Agora eu já tô cheirosinho, banho finalizado. Hoje o banho foi muito bom. Tudo que a gente vai fazendo por um longo tempo acaba ficando mais fácil, né? Hoje não tá tão frio, então foi mais fácil por causa disso também. Mas é muito bom. Muito bom tomar um banho logo de manhã. Já lava a meleca dos olhos e já arruma o cabelinho, já fica bonito, cheiroso, pronto para começar o dia. Então agora eu vou fazer meu café da manhã. Tá pronto. Cafezinho, banana, mamão.
Ó, o pão hoje ficou feio, mas parece que tá bom, tá? Ó. Nossa. Finalizado. Agora é hora de lavar tudo isso. Ó o macaquinho, moleque. Que bonitinho. Já lavei a louça, já me arrumei aqui, vou começar a trabalhar. Preciso fazer umas ligações. Eu não falei pra vocês com o que eu trabalho, né? Vou fazer o que eu tenho aqui pra fazer antes e daí depois eu explico, fechou? Tempinho lá fora continua feio, chovendo mais ainda, esfriou, coloquei mais um moletom. E é bom demais trabalhar de casa, muito tranquilo. Mas é isso, vou fazer o que eu tenho pra fazer aqui e já volto. E com o que eu trabalho? Faz uns 15 dias que eu entrei como vendedor numa agência de marketing. Eu faço a parte de SDR, meu trabalho principalmente é conseguir marcar reuniões para o vendedor fazer as reuniões e vender, né? Por enquanto eu só estou marcando as reuniões, comecei agora, né, 15 dias, então estou fazendo só isso por enquanto, mas a ideia é que no futuro eu pegue todo o comercial, porque não é uma empresa gigante, não é uma empresa que eu preciso fazer 300 ligações por dia, né? Então eu consigo dar conta de fazer tanto a parte das ligações e marcar reunião, como a parte de fazer as reuniões, né? Então quase todo o comercial. E tô muito feliz que eu tô nesse trabalho, tô trabalhando no home office. Aqui na minha cidade, agora no inverno é muito frio, chove bastante. Vocês viram o clima que tá hoje. E eu tava trabalhando na rua, eu tava trabalhando de motoboy na realidade. É um trabalho onde que eu tava fazendo só para ganhar um dinheiro, né? Para não ficar sem ganhar nada, até conseguir um trabalho melhor, que foi o que eu consegui agora. Eu já tinha trabalhado de motoboy em outra época da minha vida. Ano passado, na realidade, na metade do ano, eu trabalhei uns 2 meses de motoboy. Na mesma ideia, consegui um dinheiro, enquanto eu achava um trabalho um pouco melhor. E eu até tenho as coisas aqui comigo, porque era isso que eu tava fazendo agora, né? Essa era a bag que eu usava. Ela tá bem novinha, porque eu comprei ela faz pouco. A outra que eu tinha, eu vendi. Ela é muito boa essa, ó. Toda com esse negócio que protege mais ainda o calor. Aí eu tenho aqui meu colete. Tenho capa de chuva, tenho bota, tá tudo aqui dentro. Eu botei uns elásticos aqui também. Ai, vai cair. Ó, que daí bota a marmita aqui embaixo, não cai. É top demais essa mochilinha aqui. E agora eu tô usando ela tanto pra ir no mercado, porque como ela é muito grande, então eu vou de moto no mercado, eu tenho uma bis, eu boto algumas coisas no baú e boto um monte de coisa aqui. Então dá pra fazer uma compra pra 15, 20 dias que dá pra trazer tranquilo. Então é bom ter ela também, porque quando eu quiser fazer algumas entregas, né, eu consigo. Então é outra fonte de renda que eu tenho se eu precisar, né? Isso é muito bom. Já são 5:30 da tarde. Quando eu mostrei ali a mochila para vocês, eu acredito que era umas 9 e pouquinho. Aí eu rezei meu terço logo depois. Tive algumas coisas do trabalho para fazer, almocei. Fiquei a tarde inteira trabalhando também. Hoje foi bem corrido no trabalho. E até tinha mais coisa para ser feita, mas acabou que deu alguns problemas ali. E, enfim, essas atividades que eu tinha para fazer do trabalho vão ser adiadas para amanhã. Então, me sobrou bastante tempo para estudar. Eu estou estudando 2 horas por dia. E 2 horas e meia. Quero aumentar isso com o tempo, né? Com o tempo eu vou aumentando. Mas antes de eu mostrar o que eu estou estudando, né? Eu quero mostrar a minha progressão aqui no livro,
que eu estou lendo, que eu mostrei para vocês, né, que eu tava lendo. E não tive uma progressão muito alta em relação a número de páginas, mas como é um livro muito difícil, então para mim já foi uma evolução muito boa mesmo. Esse livro ele tem 4 prefácios. O primeiro escrito pelo próprio escritor, o segundo também, o terceiro ele já tinha falecido e o prefácio, a edição brasileira, foi escrito pelo Olavo de Carvalho. Aqui é o cara que escreveu o livro. Ele escreveu em 1920. Prefácio, edição brasileira, Olavo de Carvalho, 2018. O Olavo de Carvalho eu acho que também já faleceu, né? Não tenho certeza. Aí aqui, terceiro prefácio, foi em 1944, logo durante, na real, a Segunda Guerra Mundial, né, no final. Aí, vamos lá. O penúltimo prefácio, 1934, e o primeiro, 1920. Então, no final da Primeira Guerra Mundial e no final da Segunda Guerra Mundial. Ele até fala aqui, ó. Só essa partezinha aqui eu fiquei 40 minutos para entender. Por isso que eu acho o livro bem difícil, né? Então eu não tô contando pela minha agilidade em relação a páginas, né? Só de eu estar entendendo já tá muito bom. Mas essa parte aqui, ó, numa época que tanto necessita de luz, ele tá falando justamente da época depois da guerra. E esse daqui também o cara fala. Cadê? Aqui. Será um bom momento para reeditar um escrito como este, quando o universo está em chamas, logo a Segunda Guerra Mundial, né? Será oportuno lançar na fornalha páginas para serem consumidas, em vez de formar uma equipe e ajudar a bombear água? Enfim. Aí que página que eu tô? Terminei o prefácio e comecei o primeiro capítulo, que é a vocação intelectual. O intelectual é um consagrado. Li essas páginas e parei nesse daqui, ó. O intelectual não é um isolado. Eu terminei os prefácios ontem. Eu acho que o único que faltava ontem que eu li era o do Olavo de Carvalho e o que o cara escreveu em 1944. Aí eu terminei esses 2 prefácios e hoje... é verdade. Hoje, antes do meio-dia, eu dei uma lida. Aí eu dei uma lida nessas páginas aqui do primeiro capítulo, que é a vocação intelectual. E, cara, esse livro muito bom. Até queria pedir uma ajuda para você. Quando o livro ele tem muita coisa que tu gostaria de anotar. Tipo assim, a cada parágrafo tu anotaria alguma coisa. Só que, cara, se for anotar tudo, dá quase um livro, né? Quase um livro de anotações. Então, como é que tu faz quando tu lê um livro muito bom e tu quer anotar tudo? O que tu anota? Como é que tu organiza? Isso daqui eu vou anotar, isso daqui eu não vou anotar. Eu precisava de ajuda nisso. Porque esse é um livro que eu anotaria muita coisa e eu comecei a anotar, mas daí eu vi que nas primeiras páginas eu já estava anotando tudo, e daí eu falei, não quer saber, eu não vou anotar nada, só tipo umas frases muito específicas assim, mas tem, muita coisa que eu anotaria que eu não tô anotando. Enfim, agora eu vou dar uma estudada, 2 horinhas, eu faço a técnica Pomodoro, não sei se tu conhece, tu define, né, mas é um tempo grande fazendo uma atividade e depois um curto período descansando, então tu pode definir 50 minutos estudando, 10 minutos descansando. Aí depois 50 minutos estudando, 10 minutos descansando. Eu faço mais ou menos dessa forma. Eu não sigo bem regradinho, porque tem momentos que dá 50 minutos e eu tô ainda bem tranquilo, e então eu continuo estudando, né? Não perco meu flow, mas tem vezes que, deu 50 minutos, tô cansado, aí eu tiro esses 10 minutinhos para descansar. É dessa forma que eu tô fazendo. Eu tava pensando se eu ia mostrar o que eu ia estudar ou o que eu estudei, mas eu vou estudar primeiro, porque vai que muda alguma coisa no meu roteiro aqui de estudo, né? Eu tenho algumas coisas que eu quero estudar hoje, mas vai que muda alguma coisa por alguma razão,
Então eu vou mostrar depois o que eu estudei e como eu estou estudando. E é isso, eu também vou mostrar para vocês, eu assisti mais algumas aulas também do curso. E agora eu só tô fazendo exercício, só exercício, é o que eu mais gosto. Pô, é bom demais, o tempo passa rápido, é divertido, acho muito mais massa do que só ficar assistindo uma aula. E também tu aprende muito mais. Comigo é assim, né? Eu aprendo muito mais no exercício. Cantam as aves no bosque florido. Tá. O verbo cantam, essa é bem simples, né? As aves. As aves cantam no bosque florido. Bosque florido. Tá. Finalizados os estudos, 2 horinhas. Eu estudei 1h20. Aí terminou o que eu tava estudando. E eu tava um pouco cansado também. Eu aproveitei no meu momento de descanso e fui tomar um banho. Aí eu voltei e estudei o restante. Agora, vamos lá. Eu vou mostrar pra você o que eu estudei. Qual que é o meu próximo passo, que é uma coisa que eu defini também. E mostrar algumas coisas dos meus papéis aqui, dos meus estudos mais antigos. E isso daqui já dá pra ver uma progressão muito, muito massa minha. Bora lá. Essa aqui é uma parte do que eu estudei hoje, tá? Dividido por níveis. São 3. São várias frases, ó. São 5 frases de cada nível. E vou explicar qual que é a do exercício. Então o exercício que eu mostrei pra vocês é justamente isso. Eu pegando vários tipos de níveis de frase e mudando da oração indireta para direta, né? Então, por exemplo, uma frase aqui do nível fácil. Choram as nuvens com desgosto e mágoa. Dá para ver que o predicado, que é o verbo, tá no início, que é choram, né? E o sujeito, que são as nuvens, tá por segundo. Então o que eu tenho que fazer aqui é colocar as nuvens, o sujeito para primeiro e o predicado para segundo. E daí depois ver, né, os complementos. Colocar os complementos, porque os complementos também eles têm ordem, né? E essa é a minha atividade, uma das atividades que eu fiz hoje. A outra coisa que eu fiz nessas 2 horas foi começar a assistir a primeira aula do segundo módulo. Eu terminei o primeiro módulo. No vídeo que eu mostrei pra vocês aonde que eu tava aqui, ó, eu tava Fonética e Prosódia 2, então eu já assisti todas essas aulas, tá? Finalizei elas, e agora eu tô começando essa daqui, Preâmbulo ao Módulo 2, a Fonética, então tem mais tudo isso daqui para ser estudado, que aqui daí eu vou estudar muito mais avançado sobre os verbos, sobre pronomes, sobre advérbio. O primeiro módulo ele foi muito mais a base, muito mais o início, né? Eu até fiquei em pé para conseguir mostrar bem. Olha o tanto de coisa que eu já estudei. É muito massa tu ter guardado isso, porque tu vê a tua evolução. Aqui tá a classificação morfológica. Essa aqui foi o primeiro exercício. Então, ó, tava com frases bem fáceis. Aquelas crianças brincam alegremente. Então, pronome, substantivo, verbo, advérbio. E eu fui fazendo isso. Pegava frases bem fáceis, né? Que hoje eu julgo fácil, né? Óbvio. Na época não era. E fui fazendo. Tem mais aqui. Aqui também. Aqui também. E aqui não tem nada. E aqui tem mais algumas coisas. Tem mais um monte de coisa aqui. Ó, a professora, aqui também é estudo das frases, só fiz um modo diferente. O que tem aqui? Aqui é umas anotações, mais anotação. E aqui já começa meu estudo de orações diretas e indiretas. Mas vamos voltar para a classificação morfológica, que eu mostrei para vocês que eu estava fazendo aqui, né? Aquelas crianças brincam alegremente. Pois é. Então agora eu já saí disso daqui. E agora eu tô fazendo classificação morfológica através dos sonetos de Luís de Camões, que foi o que o professor indicou. Então vamos pegar aqui alguns sonetos
Ó, vamos pegar os primeiros, que é onde que eu tô. Ó, por exemplo, agora eu faço a classificação morfológica através disso daqui. Busca, amor, novas artes, novo engenho. Então, é um texto muito mais difícil. E daí, para que serve o meu estudo de oração indireta e direta e indireta? Porque o soneto, todas as frases são basicamente todas de formas indiretas. Então, já tem frases difíceis. A ideia do soneto ela já é complicada de entender e ainda é tudo bagunçado. Então, não é tão simples assim de tu saber, por exemplo... vamos pegar aqui alguma coisa, será que tem? Bravo mar, por exemplo. É mar bravo, né, geralmente. E daí tu sabe que o mar aqui é substantivo e que o bravo é um adjetivo, né? Aqui tá simples de saber, mas às vezes o substantivo tá no início e o adjetivo do substantivo tá lá no final. Então, o meu estudo da ordem direta e indireta é justamente para isso, para eu organizar todas as orações que tem aqui no soneto, e daí a partir das orações organizadas eu conseguia fazer a classificação morfológica de forma muito mais fácil e muito mais asserteira, né? Certeira, quer dizer. A classificação dos sonetos eu estava fazendo tudo aqui no computador, mas eu vou voltar a fazer aqui nos papéis. Então aqui tá um soneto. Eu até abri sem querer abrir a mesma. Busque amor, novas artes, novo engenho. E daí aqui tá, ó, divido por nome é substantivo, aí os verbos, tá tudo aqui. Toda a minha classificação morfológica, eu não tô fazendo de tudo. Eu tô fazendo de verbo, adjetivo e substantivo. E tem algumas que eu fiz de advérbio também. Advérbio, adjetivo, substantivos e verbos. Então tá aqui, ó. Eu acho que deu pra você perceber que eu já dei uma boa evoluída, né? Que eu tava começando com frases bem simples e agora eu já tô fazendo a classificação morfológica dos sonetos. E o que eu decidi, né? Eu já fiz a classificação morfológica de uns 5, 6 sonetos e eu comecei a perceber que eu tava com dificuldade em achar o que estava correto e o que estava errado, porque eu não estava entendendo o soneto. Então, aí que eu vi o professor comentando desse negócio de colocar as orações em formas diretas. Então, foi o que eu comecei a estudar. Então, eu vou focar em duas coisas agora. Eu vou fazer todo dia exercícios dessas orações diretas e indiretas. Eu comecei com frases simples, estou indo cada vez mais para frases difíceis e daqui a pouco eu vou começar a fazer o próprio soneto, né? Começar a organizar os sonetos. Enquanto eu faço isso, a ideia é fazer 1 hora desses exercícios, né? De colocar as frases. 1 hora fazendo aqueles exercícios da oração direta e indireta e 1 hora assistindo esses vídeos aqui, que daí eu vou me aprofundar mais ainda em classificação morfológica, tá? E vou começar a fazer tudo daí. Opa, eu tava mostrando a coisa básica. Aprender mais ainda sobre verbo, aí eu vou começar a fazer pronome, preposição, conjunção, vou aprender mais ainda aprofundado sobre sintaxe. Então, qual que é a minha ideia? A ideia é que eu fique muito bom nessa atividade de reorganizar, né, as frases. E enquanto isso, eu vou me aprofundando mais ainda em classificação morfológica, porque eu já fiz bastante atividade de classificação morfológica, de verbo, substantivo, adjetivo, e eu sei que agora eu posso me aprofundar mais um pouco, entendeu? Então é isso que eu vou fazer. E daí o que vai me ajudar muito, né? Eu vou pegar muito da teoria da classificação morfológica, porque daí agora eu vou pegar muita teoria de classificação morfológica, e enquanto isso, fazendo as atividades da oração direta, quando eu for daí colocar toda essa teoria da classificação morfológica em prática, eu já vou conseguir organizar o soneto de forma corretinha, né? De forma direta, bonitinha. Então, daí eu vou vir com toda aquela teoria e vou começar a analisar todo o soneto e classificar tudo daí, né? Todas as palavrinhas que tem no soneto eu vou organizar, né? Então, vai ser um estudo bem denso de um soneto específico. E daí eu vou também estudar fonética e o que mais? E prosódia. Prosódia,
Eu pesquisei no Gemini aqui de forma rápida, mas com certeza é muito mais do que isso. Mas a parte básica é declamar os poemas. Então eu vou pegar um poema específico e vou declamar ele, eu vou treinar a minha fonética também, porque os sonetos são difíceis de serem declamados, né? E vou estudar toda a parte de classificação morfológica, colocar todo o soneto para oração direta. Então vai ser bem específico agora, não bem específico, mas eu vou demorar bastante tempo em um soneto, muito mais do que eu estava demorando antes. Vai ser uma análise mais minuciosa ainda. Então é nisso que eu vou focar agora. Cansei de explicar. Pô, espero que tenha ficado bem explicado, porque eu sou um pouco prolixo. Eu fico repetindo as mesmas coisas e tal, porque eu não consigo saber, porque já é difícil explicar, né? Aí tu explicar uma coisa que tu ainda nem entende tão bem é mais difícil ainda. Mas espero que tenha ficado bem explicado, que todo mundo tenha conseguido entender. E é isso, agora já são 9 horas, eu vou esquentar minha janta e daqui a pouco já vou dormir, né? Que amanhã, 5 horas, tem que estar acordado de novo. Junto, obrigado, curte, comenta, me dê dicas aí do livro que eu comentei ali, em alguma parte do vídeo que eu pedi ajuda sobre como anotar, como fazer anotações de livros. E é isso. Tamo junto, falou, valeu!